Olá, você está na presença de Sai Magos para falar do mês de setembro. Esse vídeo serve para quem se orienta através da astrologia, não conhece com profundidade os arquétipos da astrologia, e serve também para os estudantes, meus alunos de astrologia, futuros astrólogos e curiosos de astrologia. Vamos fazer aí um apanhado geral do que acontece no decorrer desse mês, com orientações, dicas, previsões. Estou aqui com minha agenda astrológica da Casa Ciclos. Estava planejando o meu mês e resolvi compartilhar um pouco das ideias que eu vou usar no decorrer do mês aí, que eu falo no meu podcast diariamente também. Esse vídeo, ele é, assim, digamos, menos superficial. No podcast eu vou mais a fundo sobre as previsões diariamente, também o episódio mensal. Eu tenho um podcast em que eu falo todos os dias, faço também um episódio semanal e faço o episódio mensal com um apanhado geral do mês. Vou utilizar aqui os softwares de astrologia que rodam na Apple, o Chiron e o Ephemeris, que são dois softwares que rodam nesta minha máquina da Apple. Lembrando que o software mais sofisticado não roda na Apple, que é o SolarFire, que eu também trabalho com ele em outros momentos. Então, vou compartilhar a minha tela, vou falar dia a dia, com recomendações e dicas importantes aí para o mês todo. De vez em quando eu vou desviar o olhar aqui para verificar minhas anotações aqui na minha agenda astrológica. Então, compartilhando a tela. Muito bem. O software que eu vou usar hoje é o Chiron, né? Vou mostrar aqui uma visão geral. 1 de setembro de 2022. Eu estou gravando esse vídeo um pouco antes, né? Gostaria de ressaltar que vou utilizar os aspectos em astrologia: quadratura, trígono e sextil e oposição. Então, os aspectos menores não serão utilizados. Então, reconhecimento para quem não tem familiaridade com este software bem bacana. Aqui eu coloquei em destaque em azul os planetas que estão retrógrados. Quando eu aponto o, o, o mouse em cima aqui de um planeta ou signo, principalmente do planeta, a gente consegue também ver único e exclusivamente os aspectos. Olha que bacana. Então, em azul estão os planetas ou corpos retrógrados. Em preto estão os planetas que estão caminhando direto. Só para a gente se localizar aqui, as quadraturas em vermelho, os sextis e trígonos em azul, oposições também em vermelho, e quando tiver a opção de, vamos ver, não, acho que é apenas isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiramente, né, é um mês muito cheio de ideias, muito mental. Então a gente vai precisar de mais foco, inclusive eu aqui, para não ser muito prolixo nesse bate-papo com vocês. Então já no dia primeiro, né, primeiro que eu vou seguir aqui dia a dia com dicas diárias. Isso é bacana para aqui qualquer signo que eu citar não é para levar para o âmbito pessoal, pois todos nós temos todos os signos e todos os planetas no mapa. Então, é uma visão geral que serve para todo mundo nesta nova perspectiva da astrologia, né, uma dinâmica mais integrada, em que a gente compreende que todos nós temos todos os signos do zodíaco. Então, qualquer signo que eu citar aqui não é especificamente para aquele signo. Claro que
a gente, nesse momento, tem uma ênfase maior nos signos mutáveis, né? O eixo Gêmeos-Sagitário, Virgem, Peixes, que está em evidência, mas todos nós temos esses 4 eixos. Um momento aí muito interessante, um mês muito interessante para a gente se adaptar mais e melhor. No dia 1º de setembro, né, a Lua está em Escorpião. Né? Nós estamos... aí a Lua se encontrou no finalzinho de agosto, aqui com o Sol em Virgem. Tivemos a Lua nova, depois a Lua vai para Libra e o mês começa com a Lua em Escorpião. Já nesse dia, a gente tem, no primeiro dia do mês, a gente tem um aspecto aqui bacana entre o Sol. Aqui também nesse software eu consigo destacar os aspectos mais importantes, né? Então, a gente percebe aqui, né, que Sol e Lua, né, fazem aqui um sextil. Significa que a gente pode começar o mês já exercendo algumas limpezas, algumas faxinas profundas, no detalhe e profundo. No primeiro dia do mês, também temos um aspecto positivo entre Marte e Júpiter. Vejam aqui um sextil formando já no começo do mês, o que favorece que esse olhar, além de ser interno no detalhe, seja também expandido da realidade. Então, a gente começar o mês com mais expansão de consciência. Lembrando que é o Setembro Amarelo, é um mês para a gente ter muito cuidado com a nossa sanidade psíquica, mental e espiritual, pois é muita coisa que está circulando, muita fake news, muita informação, e aí a gente precisa realmente ter um cuidado maior aí para, né, canalizar com mais foco o volume de informações, principalmente no que se refere às questões de polarização, às questões políticas. A gente, em setembro, já entra naquele mês pré-eleição. Então, o volume de dados que vai circular está agigantado, haja vista que Marte, né, está aqui em Gêmeos e formando uma dinâmica positiva que acontece ainda no dia 2, né, com Júpiter. No dia 3, a gente tem, né, ainda aqui no dia 2, a gente tem um outro aspecto importante aqui. Mercúrio, além do sextil que acontece no começo do mês entre Marte e Júpiter, Júpiter vai formar aqui uma oposição com Mercúrio. Isso a gente sente já no final do mês de setembro, ou melhor, no final do mês de agosto, e o mês começa realmente com muito volume de conteúdo, de informação. No dia 2, a Lua ingressará em Sagitário. Então, veja aqui que a Lua em Escorpião, depois a Lua vem para Sagitário, ficando os próximos 2 dias e meio em Sagitário. Veja aqui no dia 3, Lua em Sagitário. Então, ampliação de visão é a palavra de ordem, tanto para o dia 2 como para o dia 3. Lembrando que a Lua está na fase crescente, olha só, ela vai ampliando a sua luminosidade. Então, são dias aí realmente de muita expansão, tanto o dia 3 como o dia 4, em que a Lua circula aqui por Sagitário. A Lua em Sagitário, o dia 4, faz muitas conexões aqui com planetas mais estruturados, né? Então, a Lua fazendo
aqui um sextil com Saturno, né? E formando aspectos também, aspecto positivo, né? Quando a gente observa aqui, né? A Lua faz aspecto positivo também com Vênus, né? Então está aqui os graus finais de Sagitário. Inclusive, a gente começa já a perceber que Vênus, os graus finais de Leão, sai da grande quadratura fixa. Então, Vênus esteve aqui em oposição a Saturno no final do mês, quadrada a Urano. Então, a gente percebe também uma melhoria no começo da semana, no âmbito dos relacionamentos. A gente fica menos ensimesmado, porque o final de mês, começo de mês, período de muito conflito, de muita polarização entre o eu e o outro. E aí Vênus, né, entra numa sintonia, pois no dia 5, né, Vênus vai ingressar em Virgem. E aí a gente pode ficar mais pé no chão, mais prático nas relações. Inclusive, Vênus faz um aspecto, um trígono com a Lua em Capricórnio. Então, na semana, começa a semana, segunda, terça-feira, a gente fica mais conectado com os detalhes, a gente fica mais atento aos detalhes, tanto no dia 5 como no dia 6. E é isso mesmo, é um período em que a atenção aos detalhes precisa ser trabalhada. Isso é bom para planejar, para escrever as metas, os objetivos, né? É bom para se perguntar, funciona, não funciona, inclusive na parte dos relacionamentos. Como o final, começo de mês, foi um período de muito desafio, de muita polaridade, pode acontecer favorável no começo, na primeira semana, segunda semana de setembro, o casal, a parceria, os sócios nos relacionamentos pessoais e profissionais se perguntar o que funciona para os dois lados. Que a gente vem de um período leonino em que o ensimesmamento, o ego, estava aflorado. E agora a gente pode pensar em termos mais práticos o que funciona. O que funciona para os dois. Aqui a gente já percebe no dia 7 a Lua indo para Aquário, em que, né, aqui a gente tem um quincúncio, um outro aspecto de ajuste entre a individualidade e a coletividade. O que funciona para a gente trabalhar junto? É uma dinâmica aí da segunda semana, uma segunda semana em que a gente tem a possibilidade de recompor as energias. É isso mesmo. É uma semana que a Lua se encontra aqui com Saturno, a gente mais pé no chão, mais pragmático e com mais objetivo coletivo, pensando no grupo, pensando no outro. No dia 9, a Lua migra para Peixes. Sexta-feira, sábado, Lua cheia. Então aqui a gente vai perceber que temos a Lua cheia em Peixes. Então é um tempo para a gente soltar, para a gente relaxar, né? Para a gente, depois das autoexigências, das brigas, das confusões, é uma lua cheia aí mais relax. Momento que a gente pode tirar para um retiro espiritual, para um passeio, para participar de algum evento religioso, momento mais relax. Vale também aqui agendar uma terapia, essa conexão mais transcendental. Dia 10 de setembro,
fechando aí o primeiro terço do mês. Depois que a lua fica cheia, a gente sabe, a gente entra em 14 dias, né, do dia 10 até o dia 24, em que a lua vai perdendo luminosidade, em que ela vai circular por Áries, por Touro, por Gêmeos, por Câncer, por Leão, né? Então a lua vai perdendo luminosidade no decorrer desse percurso. Então, as atenções aqui, nesse período, elas se encaminham para uma renovação interna de energia. Inclusive, no dia 11, voltando aqui um pouquinho, no dia 11, há um aspecto interessante entre o Sol e Urano. Então, a gente pode pensar em alguma renovação mais disruptiva, né? Um caminho diferente, uma estratégia nova, seria aqui uma recomendação para começar a semana seguinte com mais criatividade. É outra palavra interessante nesse momento em que a Lua ingressa em Áries. E aí a gente pode se sintonizar um pouco mais com aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para o mundo. Na terça-feira, dia 13, a Lua, aqui nos graus finais de Touro, de Áries, melhor dizendo, vai ingressar em Touro. Então é um momento mais de pé no chão, de foco na realidade, principalmente na terça-feira, dia de Marte. Na quarta-feira, a Lua aqui se conectando com os nodos, formando, né, um aspecto bacana, que existe um trígono com Vênus, olha que legal. Então a gente pode pensar um pouco mais no desejo, na paixão, ou seja, fazer aquilo que você gosta. Então, meio do mês é, principalmente na quarta-feira, né, estudar aquilo que você gosta, fazer aquilo que você gosta, né, aplicar na realidade aquilo que você deseja. Na quinta-feira, temos a Lua aqui vai ingressar em Gêmeos, mais à tarde. Lá no final da tarde, a Lua ingressa em Gêmeos. Então, grande parte da quinta-feira, a Lua ainda estará em Touro, pedindo aí pragmatismo, realidade, né? Aqui é interessante também observar, né, que pode gerar um certo mau humor, a gente querendo o resultado e o resultado não acontece, né? Porque é um começo de semana muito exigente para resultado, para conquistas. Então, no dia 16 e 17, a Lua estará em Gêmeos, vai se encontrar com Marte. É um período bacana para trocar ideia, para conversar, para equalizar as coisas. É um momento para conter também os ânimos, a cabeça, a mente fica elétrica. Veja que a Lua faz conexão aqui com Mercúrio ainda conectado com Marte. Então é um período aqui para a gente trocar ideias, mas também ter cuidado para não se tornar prolixo, para não exagerar na fala, né? Momento interessante, tanto, né, o dia 16 como o dia 17, para estudos. Então, pode colocar aí na agenda, né, ler um livro, né, aqui na quinta-feira e na sexta-feira. Aí a Lua, no sábado, dia 17, ela já começa, né, o que a gente chama de último quadrante, o quarto minguante. E no quarto minguante, a Lua vai ingressar em Câncer, que ainda
no dia 18, não no dia 17. No dia 18, a Lua, logo cedo, a Lua ingressa em Câncer. E aqui a gente fica mais ainda conectado com a realidade, pois a água e a terra formam a realidade da matéria, a realidade prática. Pode acontecer na segunda-feira, dia 19, até algum choque de realidade. Para quem não usou ainda a energia virginiana, o Sol está nos graus finais de Virgem, inclusive aqui faz um aspecto importante com Plutão, nos pedindo para conectar com a realidade, para encarar a realidade. Temos que lembrar ainda que esse é um mês em que o planeta Mercúrio está retrógrado. A comunicação é uma questão chave do mês todo. E aqui, novamente, Mercúrio faz oposição com Júpiter. Então, a atenção aos detalhes, nas palavras, nos pensamentos, é uma questão fundamental para o mês inteiro. Aqui no dia 19 e 20, a realidade fica muito mais evidente. Então, a gente precisa estar aí atentos mesmo, pois algumas revelações mais profundas podem acontecer, haja vista essa dinâmica entre o Sol e Plutão nos graus finais de Virgem. Lembrando que Mercúrio aqui já começa a voltar, né, e vai fazer, né, vai se encontrar, né, aqui no finalzinho, nos graus finais, dia 22, né, 22, 23, Mercúrio vai se encontrando aqui com o Sol. Lembrando que no dia 20, né, a Lua, depois que a Lua sai de Câncer, ela vem para Leão. E vai todo mundo aqui se encaminhando para um encontro aqui nessa região, deixando os detalhes mais ainda à flor da pele. Que a gente já vai se encaminhando, né? Dia 22, 23 já é o finalmente de Virgem e o início de Libra. O Sol ingressa em Libra e Mercúrio, né? Mercúrio, ele nessa temporada retrógrado, passeando pelo eixo, pelo setor Virgem e Libra, né? Deixando os relacionamentos, né, com mais exigência, ainda mais que temos Vênus em Virgem. Então, a necessidade de harmonia nos relacionamentos se torna muito grande. Temos que lembrar que no dia 22, né, começa o tempo Libra, começa o equinócio de primavera. Aqui o Sol ingressa em Libra. Isso vai acontecer à noite, no dia 22, que nascerá a partir das 22 horas e 4 minutos, o Sol já estará em Libra. Então, no dia 23, o primeiro dia Libra, nós temos, né, aqui a transição de Mercúrio. Mercúrio vai se encontrar com o Sol, esse é um momento mágico para trocar ideias, para colocar as coisas em ordem, as conversas em ordem. Mercúrio casime, isso acontece na madrugada. Então é uma manhã, né, de sexta-feira, dia de Vênus, para fazer as pazes nos relacionamentos. Esse é um dos dias mais incríveis do mês, para colocar, né, a diplomacia, a integração das polaridades que a gente provavelmente final do mês de agosto, começo do mês de setembro,
A gente vem aí trabalhando para harmonizar, para buscar a paz. Isso também no mundo, né? A luta pela paz. E aqui no dia 23 é um momento incrível de conciliação ou de reconciliação interno e externo. Temos que lembrar também que esse mês é um mês em que os nossos intestinos, principalmente até esse período aqui, ficam muito sensíveis. Os nossos órgãos internos da seleção de alimentos, o que serve, o que não serve. Então a gente fica no mês muito com essa pegada, o que serve, o que não serve. Isso precisa de discernimento, né? E aqui, no dia 23, 24, há a possibilidade de uma grande conciliação ou reconciliação. É claro que a conciliação fora passa por uma reconciliação interna. Então, um momento, no final de semana, sábado e domingo, para a gente realmente focar mais, né, na realidade, na observação, do que na fantasia e na imaginação, e com equilíbrio, com paz, com harmonia, né? Selar aí a integração, a compreensão entre o eu e o outro. E aqui é importante a gente lembrar que Lua e Sol vão se encontrar em Libra. A Lua ingressa em Libra no dia 25, né? E temos a Lua Nova em Libra. Vai acontecer às 18 horas e 55 minutos, sempre horário de São Paulo, Brasília, horário do Brasil, em que há a possibilidade de harmonização entre o eu e o outro. E uma harmonização, né, envolvendo profundidade. Temos que lembrar que é um encontro Sol e Lua em oposição a Júpiter, que está aqui do outro lado. Então, a gente tem a possibilidade de ir mais pleno, mais consciente de si para se encontrar com o outro. Indo para o fechamento do mês, em seguida a Lua, depois de Libra, entra em Escorpião, à noite, no dia 27. Então, ainda uma segunda-feira ainda mais tranquila para as parcerias. O mês fecha ali com a Lua indo, né, para Escorpião, e né, nesse, nessa quadratura fixa aqui, temos que lembrar que, né, Saturno continua quadrado com Urano. Então, ajustes finais no final do mês. Se você não entendeu a importância do outro, é a hora de ir lá no fundo da alma e compreender que precisamos integrar as polaridades, por mais que elas sejam antagônicas. Esta é a mensagem principal do mês: integração das polaridades. Aqui no final do mês aqui, se não houve a possibilidade de trabalhar isso no decorrer do mês, você pode aqui expandir a consciência e fazer uso no dia 30, né, quando Vênus ingressa no dia 29, quinta-feira. Vênus vai ingressar em Libra, olha que bacana. Então aqui no dia 29, Vênus estará em Libra, né? Sol em Libra, Vênus em Libra. Então, depois de uma terça-feira um pouco mais briguenta, dia de Marte, então na quarta e na quinta-feira temos mais um alívio interessante, pois Vênus ingressa em Libra, né? Então, e a Lua vai saindo de Escorpião e aqui possibilitando um fechamento de mês maravilhoso para quem quiser, né? Se houve muita briga, muita polarização, muita discussão, na sexta-feira
Logo cedo, a Lua ingressa em Sagitário. Veja quantos aspectos positivos para a gente selar a paz e fechar um mês com muita expansão de consciência e muita integração das polaridades. Tá aí o resumo do mês, né? Aqui um pouco mais rápido. Para quem quiser mais detalhes, é só escutar o podcast do Sai Magos no, os principais tocadores de podcasts, inclusive no Spotify e também na Apple. E se você curtiu esse vídeo, tá aí o seu like, compartilha, ativa o sininho aí para receber as notificações quando eu mandar alguns vídeos. E sempre que quiser uma orientação personalizada, é só agendar um horário, pode entrar em contato via WhatsApp e também através do meu site saimagos.com. Um beijo no coração e muita integração entre você e o outro, entre o seu eu superior e o seu corpo físico, nesse mês em que precisamos muito integrar as polaridades. Obrigado aí por me assistir e até o próximo vídeo.